escolhido aí dentro. Contra tudo e contra todos. O primeiro ano de vida foi no hospital. Todas as enfermidades que crianças poderiam ter, eu tive. O primeiro ano de vida eu passei no hospital da Barreira. O primeiro ano de vida foi o mais dolorido da minha vida. O inimigo tentou tirar a minha vida, assim como tentou tirar a vida de Moisés, como tentou tirar a vida de Jesus, como tentou tirar a vida e tenta tirar a vida dos homens e das mulheres de Deus. Mas creio que Deus olhava lá de cima e dizia: tem um chamado, e chamado não morre antes de não ter um chamado. Tem um chamado aí, tem um chamado aí. Estou aqui hoje com a alegria do Espírito do Senhor no meu coração. Porque você pode pensar que é loucura, mas agora eu dou mais esse microfone antes de pregar a palavra de Deus. Por nada nem por ninguém. Escuta, Atos dos Apóstolos 7. Escuta, essa é para a juventude. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 59. Atos 7, 59. Vamos ler junto. Juventude do Senhor, que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 7 e versículo de número 59. Está escrito assim: enquanto apedrejavam Estevão, este fazia o quê? Orava. Fazia o quê? Orava. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considereis culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Então nessa noite, debaixo da autoridade, da graça e do poder do Espírito Santo do Senhor, eu quero pregar a mensagem de Deus sobre a minha, a nossa vida, subordinando ao seguinte tema: juventude sem foco. Juventude sem foco. Pode repetir bem? Juventude sem foco. Mais uma vez para mim gravar. Juventude sem foco. Amém, aceite. Graças te dou, Senhor, pela sua palavra. Engrandeço o teu nome, porque tu és bom e és misericordioso. Seu poder, a sua graça é conosco. Um pedido eu te faço nessa noite: que esse lugar venha estar mais cheio da tua presença. Amém. Mais cheio da tua glória, mais cheio da tua unção, que possamos, ó Deus, receber o sobrenatural do Senhor sobre a nossa vida. Aviva e anima essa juventude. Dê a eles foco, dê a eles referência. E que tudo seja feito para a glória e louvor do seu nome. Amém. Amém. Eu posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Posso ouvir um aleluia? Aleluia. Graças a Deus por tudo, feliz. Juventude sem foco. Mas afinal de contas, o que é foco? Foco é aquilo que te dá direção. Foco é aquilo que te coloca no rumo certo. Quando nós estamos sem foco, ou quando nós estamos olhando para outra direção, nós estamos desfocados. E quem é desfocado ou quem está desfocado, a tendência é seguir por vários caminhos, não sabe que rumo ir, que direção seguir. Mas a Bíblia diz que só existe um caminho, a saber, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Amém. Ele é o nosso foco. A juventude nos dias de hoje está sem foco. A juventude nos dias de hoje está sem referência. Quando se pergunta para um jovem: me dê uma referência de juventude, o jovem vai dizer, muitas das vezes, Cazuza, Bob Marley, Renato Russo. A juventude vai ficar perdida, vai dizer os nomes dos protagonistas da malhação, da novela, vai dizer nome dos ídolos que estão espalhados por aí,
Deus que te criou assim. Muitas vezes nos espelhamos, muitas vezes nós temos como exemplo o homem carnal, mas nós esquecemos que o nosso exemplo, a nossa referência, o nosso foco deve ser aqueles que venceram. Será que a juventude do Senhor está focada em Estevão? Porque quando se fala em igreja, pensa-se o seguinte: ah não, estou muito novo para isso. Igreja, fica lá orando, fica lá, não, estou muito novo para isso. Você não sabe o que você está perdendo. Você não sabe o que é ter comunhão com Deus. Você não sabe, está perdendo uma oportunidade de sentir Deus tocando dentro de você, e você então se sentir completo e entender que Deus te criou para adorá-lo, para louvá-lo, para exaltar, para poder glorificar o nome dele. Muitas vezes nós aplaudimos o jogador de futebol, aplaudimos o cantor, aplaudimos os homens dessa terra, mas quando se fala em vir para a igreja, levantar a mão bem alto e adorar aquele que vive e reina, ficamos com vergonha. Vergonha de quê? O seu Deus é o seu Criador. Quando um jogador faz um gol e que a torcida levanta e começa a gritar e começa a aplaudir, aquela emoção chega até o coração do jogador e ele está acreditando. Já observou que eles fazem isso? Isso, homem, para um aplauso, para um grito de gol. Agora imagina Deus quando você levanta a sua mão santa em direção ao trono dele e começa a glorificá-lo e começa a adorá-lo. Imagina como que o coração dele fica, como que ele fica. Você foca Cristo, você foca Cristo. A juventude perdeu o foco, a juventude perdeu a referência. A juventude está desfocada, já não enxerga mais o caminho do Senhor, já acha que tudo é interesse. E o maior interessado em te abençoar é Jesus Cristo, mas você não está nem aí para Ele. Está preocupado com o que a namorada vai achar, com o que a amiga vai achar, mas não está preocupado com o que Deus vai achar de você. Quando nós meditamos no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver um questionamento entre os discípulos, entre os apóstolos do Senhor, e eles começam a dizer assim: nós estamos largando a obra de Deus para servir a mesa. Vamos escolher homens sábios, vamos escolher homens cheios do Espírito do Senhor, homens de boa referência, vamos escolher pessoas que têm bom caráter, pessoas que têm foco, pessoas que têm uma boa índole. Quem foi o primeiro que eles escolheram? Quem foi o primeiro? Quem me diz? Quem me diz? Eles disseram, e no meio dos que estavam escolheram 7, e o primeiro deles foi Estevão, um homem, um jovem que estava cheio da unção do poder de Deus na sua vida, um homem que tinha o foco no Senhor, um jovem que tinha a referência como Cristo. A juventude de hoje em dia não quer ter referência como Cristo, porque parece que Cristo saiu da moda. Queremos tudo dentro da igreja, mas não queremos a verdade da palavra de Deus. Queremos viver de todas as formas, mas não queremos obedecer a palavra de Deus. Obedecemos os manuais, as regras, obedecemos tudo que a novela diz, que a reportagem diz, mas quando fala em obedecer o autor e consumador da tua vida, aí nós não queremos. Estamos sem foco, perdemos a referência. Mas Deus ainda está chamando jovens como Estevão, jovens como Josué, jovens como Davi, jovens como Lucas. Deus está chamando aqueles que estão dispostos a entregar-se para Deus e ser usado por Deus. Não é para ser qualquer um que vive de momentos e alegrias momentâneas, mas é para ser usado por Deus essa nação, é para ser usado por Deus essa terra, é para chegar e fazer
Então eu te pergunto, quem está te fortalecendo é Deus? Se não for Deus, é o diabo. Juventude, nós necessitamos de um despertamento. Nós precisamos de acordar para as coisas de Deus. Nós precisamos de viver um novo tempo. O tempo que está escrito no livro do Senhor, no sagrado livro. Nós queremos que se cumpram as promessas de Deus sobre a nossa vida. Queremos que se cumpra sobre a nossa vida e pedimos: Senhor, eu quero viver um novo tempo. Eu quero viver um novo tempo. Só que nos esquecemos que o Senhor vai buscar a noiva que é limpa, a noiva que é sarada, a noiva que não tem mancha, a noiva que não tem ruga. E a juventude do Senhor está cheia de ruga, a juventude do Senhor está cheia de mancha. Mas se você confessar a Deus, Ele é fiel para te lavar e te purificar. Queremos ver um grande derramamento do Espírito. Só que o derramamento do Espírito só vem com temor, obediência e santidade ao Senhor Jesus. Nós esquecemos que o Espírito Santo é Deus, e a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Nos esquecemos que para recebermos o avivamento e cumprir-se a promessa sobre nós do grande derramamento do Espírito do Senhor sobre a nossa vida, nós devemos ter santidade. Queremos as bênçãos, mas não queremos andar no caminho do Senhor. Você foi escolhido por Deus. Você foi separado por Deus no ventre da tua mãe. Então não troque o chamado de Deus. Você tem foco, você tem referência. A sua referência é Jesus Cristo. A sua referência é o autor e consumador da tua fé. Tu não está perdido, jogado por aí sem referência. Tu não está esquecido. O Senhor não se esqueceu de você. E por isso te trouxe aqui hoje para te dizer: você não está sem foco, não. Você tem um foco. O teu foco é Jesus. Perdemos. A juventude nos dias de hoje perdeu o desejo de ter intimidade com Deus, o desejo de ter intimidade com o Senhor. A juventude nos dias de hoje tem muita intimidade com a namorada, com o namorado, mas não tem intimidade com Deus. Falta para a nossa juventude, para a nossa sociedade, os jovens terem intimidade com Deus e falar no ouvido de Deus e sentir Deus tocando na vida dele. Onde está essa juventude que louva, adora ao Senhor? Juventude sem foco. Sem foco, você não é nada. Queremos andar no alvo da moda. Queremos andar no alvo das campanhas publicitárias. Mas não queremos andar no alvo da fé, no alvo da eternidade, no alvo da salvação. Pastor, só fala isso, o senhor é pastor, é casado, é pai. Não, eu falo isso, sabe por quê? Porque eu sou jovem assim como você e precisamos de um novo tempo na nossa vida. Porque se nós não clamarmos, as pedras clamarão por nós, mas no meu lugar a pedra não clama não, porque ainda tem um coração que bate aqui dentro, um coração de adorador, um coração que tem um chamado, um coração que tem foco, e o meu foco é Cristo, é Cristo. Quantas vezes perdemos o foco no decorrer do caminho? Talvez você que está me vendo, me ouvindo agora, talvez você no decorrer do caminho perdeu o foco, talvez no decorrer dos dias perdeu o foco e saiu um pouco dos caminhos do Senhor. Mas Deus te chama de volta, volta porque eu tenho ciúme, volta porque eu preciso, volta porque eu amo estar do teu lado, volta porque eu fico feliz quando te ouço me adorando. Eu sei que muitos perderam o foco. E muitos não vão gostar dessa palavra, porque mexe aqui dentro de nós. Porque começamos
Estamos perdidos e sem foco. Estamos olhando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Perdemos a reverência do Senhor. Mas Deus essa noite está dizendo para você: vire o seu foco para mim. Vire a sua atenção para mim. Não fique olhando para o que está acontecendo, o que está falando, o que estão falando. Mas foque-se em mim, porque lá no ventre da tua mãe ninguém te via, ninguém te enxergava, mas eu, o Senhor, o teu Deus, já te via. Lá no ventre da tua mãe eu já havia te chamado, lá no ventre da tua mãe eu já havia te escolhido, lá no ventre da tua mãe eu já tinha dito: tu és meu, e te chamei pelo teu nome. Lá no ventre da tua mãe eu olhei para ti e fiz o teu coração bater a primeira vez. Lá no ventre da tua mãe eu proclamei uma vida de vitória para você. Então não perca o foco, não perca a referência.
Aleluia.